trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1,5. Sobre esse tema de disciplina dos filhos, como qualquer assunto relacionado a filhos, há tanto que falar que preciso resumir muito o que vou dizer hoje e deixar para outras oportunidades mais considerações a respeito. Paulo, nesse texto de 2 Timóteo 1,5, fala como Timóteo aprendeu a fé. Fé aqui significando sã doutrina, bem como crença e relacionamentos pessoais com Deus, isso de sua mãe e de sua avó. Deuteronômio 6 e 7 diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esses são dois exemplos que falam sobre a educação dos filhos naquilo que é o mais importante na vida, que é o relacionamento com Deus, utilizando como fundamento as Escrituras Sagradas. Mas e com relação à disciplina propriamente dita? Essa é uma palavra que possui mais de um significado, mas vou focar em dois. A disciplina no sentido de viver uma vida regrada, sem excessos e com definição clara de limites e responsabilidades. E disciplina enquanto correção ou castigo, normalmente utilizada para atingir o propósito descrito no primeiro significado. É quando alguém se impõe restrições, ou a terceiros, no caso dos filhos, de maneira que possa atingir um objetivo, como, por exemplo, disciplina financeira, para conseguir comprar algo, ser independente ou se aposentar. Disciplina do sono, que fazemos com bebês para que aprendam a dormir a noite toda. Disciplina alimentar, para perdermos peso, etc. Nesse sentido, Paulo traz o exemplo do texto de 1 Coríntios 9, 27, que diz: Disciplina o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Aqui, Paulo compara a disciplina que um cristão deve ter consigo próprio, à semelhança de um atleta em treinamento, com vistas a vencer as lutas que nosso maior inimigo, a carne, nos impõe dia após dia. Sobre disciplina de filhos, são muitos os textos, especialmente do livro de Provérbios. Faço menção apenas de dois. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura. Provérbios 23, 13 e 14. O pai que não castiga o seu filho quando é preciso mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho desde cedo disciplina. Provérbios 13, 24. Falando então sobre disciplina de filhos nos sentidos já propostos, pela leitura da palavra, o que entendo ser o método bíblico de criação de filhos começa com instrução, passa pela correção e termina com disciplina. Instrução, correção e disciplina. Nesse sentido, a ordem dos fatores altera o produto. Devemos começar pela instrução. Não os meus conceitos de certo ou errado, mas a vontade revelada de Deus nas Escrituras. É o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não é tópico dessa reflexão detalhar o propósito de Deus sobre nós, pais, mas entendemos que passa por criar futuros homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, bons cidadãos do reino e úteis para a sociedade em que estarão inseridos. Para isso, a instrução, o ensino, e não qualquer ensino, ensino meramente formal, acadêmico, mas o ensino na palavra, ensinando nossos filhos no caminho, de maneira que nem velhos se desviarão deles, conforme Provérbios 22, 6. Para isso, precisamos inculcar neles a palavra de Deus. Inculcar significa gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente. Não é uma, nem duas, nem três vezes, mas enquanto for preciso. É a palavra de Deus em ação e por meio do nosso testemunho. No caminho, juntos, caminhando. Em segundo lugar, a correção. Não temos como corrigir nossos filhos sem tê-los instruído primeiro. Não faz sentido. Correção implica em ter um norte, uma direção e tentando acertar, tentando chegar lá, acabar desviando-se da rota. A correção é algo necessário se queremos que nossos filhos atinjam o alvo certo, como flechas que são, conforme Salmo 127.
Flecha você não atira a ermo de qualquer jeito. Você apruma o arco e a mira, faz a força certa. Tudo isso é correção. Em correção há o reforço do ensino e o amor que convence que aquele é o melhor caminho. E como o cajado do pastor, né, que possui uma parte capaz de puxar a ovelha que está indo para um lugar que não deve. Assim é a correção. Em terceiro lugar, a disciplina, e aqui vale a mesma ideia. Não temos como disciplinar um filho a quem não primeiro corrigimos e a quem não temos ensinado. Como cobrar algo que ele não sabe? Os textos de Provérbios nos dizem que a criança não morrerá por causa da disciplina, nem morte física, porque a disciplina não é tortura, não é castigo excessivo, desproporcional e sem razoabilidade, nem traumatiza a criança se for realizado num ambiente de amor, domínio próprio, sem ira e com o afeto necessário para que a criança perceba que é o seu comportamento e não ela própria que é ruim, que deve ser evitada. Crianças também pecam, são pequenas pecadoras. Desde tenra idade mostram a raiz adâmica do pecado em suas vidas e por isso precisam ser disciplinadas. Como exemplo do que mereceria a disciplina, eu coloco a rebeldia, ou seja, a afronta proposital ao que lhe foi ensinado. É a desobediência consciente e voluntária. É quando dizem a sua vontade, ou seja, a nossa, seus pais, ou melhor, de Deus por meio das Escrituras, não importa, eu quero fazer o que eu quiser fazer, a minha própria vontade. Aí cabe a disciplina. Para concluir, a disciplina pode ser de várias formas. A tradicional, castigo físico moderado, em que a criança sinta a dor física e faça a associação do castigo pelo pecado. O time out, por exemplo, a criança ficar sentadinha no lugar designado do castigo por alguns minutos, conforme a sua idade e a sua compreensão do que precisa refletir. Afinal, para isso serve a disciplina, para reflexão sobre seu comportamento e para que possa se reconectar a Deus pedindo perdão e orientação. E acreditem, as crianças podem fazer isso. Meu filho de menos de 4 anos à época saía para conversar com Deus no quarto. Era muito engraçado. E pode ser também a privação de privilégios, como tempo sem TV, cortar um desenho favorito da lista de desenhos pré-aprovados na internet, ficar sem a sobremesa, etc. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. A criança que é criada sem disciplina acaba por se tornar um adulto sem responsabilidades, sem limites, e a chance de se tornar um delinquente, um viciado, um dependente da renda dos seus pais é muito grande. A minha oração, como pai estagiário de 2 filhos pequenos, mas que consegue ver os frutos iniciais do trabalhar de Deus na vida deles, é que você que me escuta saiba aproveitar esse manual de instrução do ser humano que nosso Criador nos entregou, a Bíblia, Sua palavra, e não despreze a instrução, a correção e a disciplina como ferramentas de afiar as flechas que Ele mesmo nos deu, nossos filhos. Deus nos abençoe.